trazer muita informação a partir de agora. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Queria pedir uma ajudinha de vocês, gente, tá? Queria que vocês deixassem o joinha, deixassem o like de vocês, porque a própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante, e compartilha para as outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, gente. Então, deixa o like de vocês, deixa o joinha. Sempre que vocês abrirem um vídeo de Fabiana Cardoso, já entra sentando o dedinho no joinha, que dá uma força gigante aqui pro nosso canal, pro nosso trabalho, gente, tá? Vamos lá, porque tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo acabou de ser divulgada, que eu vou atualizar vocês aqui. Não tem muito boa notícia não, gente, tá? Vejam só o que acabou de ser divulgado. Faz o L, moçada. Aquela galera que fez o L e votou no Lula. Vejam só, será que eles estão satisfeitos? Porque, segundo aqui a imprensa, conta de luz vai subir quase 20% em boa parte do Brasil. Isso é o que significa colocar Lula na presidência da República. E a pergunta que eu me faço é, será que esses lulistas, esquerdistas, petistas que votaram no Lula, fizeram L, votaram no Lula, será que agora eles estão satisfeitos? Será que eles conseguem colocar a cabecinha no travesseiro e ficar com a consciência tranquila? Né? Ainda mais agora que o Lula vai mexer. Porque isso aqui, gente, o Lula tá mexendo é no bolso dos mais pobres. Isso porque o Lula se auto-intitula o pai dos pobres. Imagina se ele não gostasse dos pobres, né? Tá aí. Presentinho do Lula aos pobres do Brasil. Tá aqui. Agora sobre a conta de luz, porque o aumento na cobrança deve atingir cerca de 35 milhões de lares de consumidores, a previsão até junho. Hitner, estamos falando de uma alta que chega a 2 dígitos em boa parte das distribuidoras. Bem-vindo, meu amigo. Bom trabalho por aí. Boa noite, Renan. Prazer estar aqui. É uma alta bastante salgada, que começa numa nova rodada de reajustes e revisões tarifárias da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que começa amanhã. Amanhã já tem provavelmente a aprovação de alguns pleitos das empresas nos aniversários dos contratos. Como se disse, são 35 milhões de unidades consumidoras, o que significa muito mais gente afetada, e nas próximas semanas a gente tem essa leva de uma série de distribuidoras bastante relevante, mas principalmente uma conta muito pesada dos subsídios embutidos nas tarifas de energia. Isso tem pesado cada vez mais. A gente já paga, nós consumidores de energia, eu, você, quem está nos assistindo, 50 bilhões de reais nas contas de luz para subsidiar de tudo. Energia eólica, energia solar, luz para todos, combustíveis para geração térmica em sistemas isolados, e essa grande caixa preta do setor elétrico, raras vezes visitada, que tem pesado cada vez mais e gerado esses reajustes tão salgados, já de 2 dígitos em pleno ano eleitoral, o que faz o governo, obviamente, acender um alerta importante. Que faz o Lula acender um alerta gigante, né? A alta no valor, ou seja, para quem paga em uma média de R$100 de energia, em alguns locais vão passar a pagar quase R$120. Esse é o aumento, gente, tá? Desses aí para aqueles que vão pagar cerca de 20%, que tá aqui na matéria. Tem lugares que vão pagar né, quase 20% a mais, é o aumento no valor da energia. Se paga 100, vai passar a pagar R$120, gente, tá? Isso aqui, gente, é num momento como esse aqui que a gente tem saudade do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, mesmo passando por pandemia, maior crise sanitária mundial, a gente não tinha uma notícia como essa aqui, né? E o governo Lula, né, esse incompetente do Lula, gente, sem pandemia, sem nada, nem sem crise nenhuma, nada. Ou seja, Lula verdadeiramente é um câncer para o povo brasileiro. E agora, gente, vocês querem notícia boa? Tem mais notícia boa, gente, tá? Tem notícia terrível daqui a pouco, tem notícia urgentíssima e gravíssima, que eu vou trazer aqui daqui a pouco, mas também tem notícia boa. Esse vídeo aqui de agora, de hoje, é um misto de emoção. Tem tragédia, mas também tem notícia boa. E a próxima notícia boa que eu vou trazer é essa aqui, gente. O terrivelmente evangélico André Mendonça acaba de dar um chute com os 2 pés no
peito de alguns ministros dentro do STF. Tem ministros lá dentro do STF que ficou furioso com o André Mendonça com essa decisão aqui que ele acabou de tomar. Eu vou explicar para vocês. Mendonça, por que eles estão furiosos? Porque o Mendonça pediu vista em julgamento de Eduardo por difamação contra Tabata Amaral. Eles estavam loucos, um monte deles já tinham votado. Alexandre de Moraes já tinha votado, Flávio Dino já tinha votado, a Carmen Lúcia já tinha votado, agora há poucos instantes o Zanin já tinha votado, todos os 4, gente, tá? Flávio Dino, primeiro foi o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o Zanin, todos os 4 já haviam votado para condenar o Eduardo Bolsonaro. Todos foram na mesma direção, todos os 4 votaram para condenar o Flávio Bolsonaro. Aí vem o André Mendonça e acabou com a festinha dos ministros. Pediu vista, ou seja, tem mais tempo aí, né? O Eduardo Bolsonaro ganha aí um tempo para respirar. Meu Deus do céu, gente, o terrivelmente evangélico André Mendonça peitou Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, o Flávio Dino e o Zanin. Mas foi assim, sim, tratorou, passou com trator por cima dos outros ministros. Isso aqui dá orgulho, gente, tá? Isso aqui dá orgulho. Vamos ver aqui a notícia. O ministro do STF, André Mendonça, pediu vista e suspendeu o julgamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro do PL por difamação contra a deputada federal Tabata Amaral. É esse julgamento que está acontecendo ali, que o Moraes foi o primeiro a votar, já pediu condenação, depois veio os outros, veio tudo, Maria vai com as outras, tudo condenando, mas aí chegou no André Mendonça e a coisa mudou de figura, gente. Que delícia, gente, tá? O que é que aconteceu? Antes da suspensão, o placar era de 4-0. Eu tô acompanhando aqui essa votação. Por isso que é importante vocês se inscreverem aqui no canal, porque eu tô acompanhando essa votação para atualizar vocês. Então, o relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, o Cristiano Zanin acabou de dar o seu voto agora. É uns 20 minutos que eu tô gravando aqui esse vídeo. Então já haviam votado a favor da condenação de Eduardo Bolsonaro, que eles votaram para ferrar e lascar com o Eduardo Bolsonaro. É prisão, multa de mais de 100 mil reais. Mendonça foi lá e fez o quê? Meteu os 2 pés no peito desse bando de ministros, gente, tá? Mendonça foi lá e pediu vista, ou seja, mais tempo para análise. E terá até 90 dias para devolver o processo. Gente, esses ministros, eles devem estar soltando fogo pelas ventas. Imaginem lá, eles lá naquele... Vamos votar. Foi rápido essa votação. Os 4 votaram assim em tempo recorde para condenar o Eduardo Bolsonaro. Estavam lá votando e condenando, chegou no André Mendonça e André Mendonça jogou uma cachoeira de água fria no chope dos outros ministros do STF e ganhou 90 dias para devolver o processo para o julgamento. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro ganhou um fôlego aí por 3 meses. Em seu voto, Moraes fixou pena de 1 ano de detenção. Ele também determinou o pagamento de 39 dias multa, o valor de 126 mil reais, né? E por aí vai, gente, tá? Tabata afirma que Eduardo usou fake news para atacá-la. E sabe o que eu acho mais interessante? Que outro dia aí, gente, tá num passado não tão distante, alguns dias, tá? O Alexandre de Moraes estava no casamento da Tabata Amaral. Como que o Alexandre de Moraes, que estava outro dia lá no casamento da Tabata, está aqui votando para condenar o Eduardo Bolsonaro nessa ação que a Tabata Amaral imputou contra o Eduardo? Pode isso, Arnaldo? Qualquer outro magistrado íntegro, justo e honesto diria, não, eu sou suspeito para julgar o Eduardo Bolsonaro porque eu estava no casamento da Tabata, né? A Tabata acionou justiça contra o Eduardo Bolsonaro, eu não posso julgá-lo, eu estava no casamento da mulher, como é que eu vou, né? Como é que eu vou votar para blindar a menina? Mas é Alexandre de Moraes, né, gente? Ele pode, né, gente? Ele pode tudo. Ou seja, gente, tá? Aqui é o André Mendonça, o terrivelmente evangélico que peitou e confrontou os demais colegas no STF.
E nos bastidores, a informação que a gente recebeu é que ministros saíram dali bufando, gente, fogo pelas ventas. Estavam ali naquele atropelo, vota, condena, e pá, chegou no Mendonça, parou tudo. Parou lá, quero prazos. 90 dias para estudar melhor o caso. André Mendonça, esse é motivo de orgulho. Gente, tá. Outro que deve estar desesperado, né? É o Lula e o Lulinha. Não só o Lula, mas o Lulinha principalmente. O cerco tá se fechando para cima do Lulinha, gente, tá? E Lula tá desesperado. Vejam só, André Mendonça pede para a PGR opinar sobre tornozeleira eletrônica em Roberta Luxinger, a best friend, né? A melhor amiga do Lulinha, da esposa do Lulinha. Por quê, gente? Tá? Perigo de fuga, risco de fuga, né? Tá tendo muitas informações. Provavelmente a Polícia Federal, que aí está continuando as investigações, provavelmente a Polícia Federal deve ter descoberto algo devastador. E lembrando, gente, por que será? Vocês devem estar se perguntando, Fabiano, mas por que você acha que o Lula e o Lulinha devem estar muito preocupados aqui com essa notícia? Vocês se lembram, gente, tá? Que agora, recentemente, acho que uns 20 dias atrás, ou 30 dias, um pouco mais ou um pouco menos, a Roberta Luxinger ameaçou o Lula, né? O Lula, tá? Ela vai direto no dono dos boi, não é nem com o Lulinha, não. Ela mandou um recado pro Lula, disse, olha, se eu cair, eu posso até cair, mas eu vou cair atirando. E tem gente que vai cair comigo. Ela mandou esse recado pro Lula. Tanto é que, dias depois, o Flávio Dino foi lá e salvou ela, né? Daquele requerimento que foi aprovado na CPMI do INSS para quebra do sigilo fiscal e bancário dela. Quem não se lembra aí dessa informação? Né? Assim que saiu no Metrópolis lá, que ela basicamente ameaçou o Lula, mandou recado pro Lula, ó. Se alguma coisa acontecer comigo, eu vou cair sim, eu posso até cair, mas eu vou cair atirando. Basicamente, foi ela dizendo que, ó, ou vocês me ajudam, ou muita gente vai cair comigo. Gente, do nada. Dias depois, o Flávio Dino foi lá e resolveu a parada. Eles tinham aprovado requerimento para derrubar a quebra do sigilo fiscal e bancário aqui da best friend, né, da amiga do Lulinha, e o Flávio Dino foi lá e anulou. Anulou, gente, tá? O que foi aprovado na CPMI do INSS. E agora André Mendonça tá fechando o cerco contra a amiguinha do Lula. E agora, gente, eu acabei de ter acesso aqui a uma informação. Eu nunca fui paquita da Xuxa, mas eu confesso para vocês que eu fiquei impactada. Eu tô chocada com essa notícia. Alessandro Vieira acabou de fazer uma acusação gravíssima. Vieira diz ter recebido recado, ou seja, alguns estão interpretando como uma ameaça, né? Vieira diz ter recebido recado de ministro do STF. Acerte o seu tiro, senão eu vou acertar o meu. Quem será que mandou esse recado pro Alessandro Vieira, gente? Será que foi o Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes ou Dias Toffoli? Porque os três foram indiciados, né? Os três. O Alessandro Vieira pediu o indiciamento dos três. Será que foi um dos três? Qual dos três, gente, vocês acham que pode ter ameaçado o Alessandro Vieira? Acerta o seu tiro. Porque o meu tiro eu não vou errar. E aí? O senador Alessandro Vieira fez uma denúncia muito grave, gente, tá? Relator da CPI do crime organizado afirmou nesta quarta-feira que teria recebido um recado de um ministro do STF com a intenção de intimidá-lo. Faltando 3 semanas para o fim da CPI, um ministro do STF mandou para mim um recado através de outro senador, bem objetivo. Avisa para o Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão vou acertar o meu. Esta lógica do recado, da intimidação, é permanente em Brasília, afirmou Vieira em entrevista ao Flow Podcast nesta tarde. Então, ele afirmou que é comum esse tipo de ameaça, esse tipo de recado, né? Os recados dos ministros do STF.
E aqui um ministro, ele não revelou que ministro é esse, mas ele disse que um ministro usou um senador da República para mandar esse recado para o Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, acerta o seu tiro, porque se você não acertar, eu vou acertar o meu tiro. O parlamentar tentou indiciar os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no parecer final que foi rejeitado pela comissão. E aí, gente, quero ver a opinião. Eu faço questão de fazer plantão aqui nos comentários para ver a sua opinião. Qual ministro do STF que vocês acham que pode ter sido o autor dessa ameaça? Ou melhor, desse recado para o Alessandro Vieira? Qual ministro disse para o Alessandro Vieira que não iria acertar, não iria errar o tiro? Faço questão, eu quero ver a opinião de vocês aqui embaixo, tá? E agora, gente, mais um vídeo brilhante do Caio Coppola, que partiu para cima dos ministros do STF e expôs uma bomba que está prestes a explodir. Vocês vão entender, assistam. Já viu a série de vídeos do ex-governador Romeu Zema sobre os bastidores de Brasília? Você acredita que por causa dessas piadas, como fantoches, o Zema, governador reeleito de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República, pode ficar inelegível e até ir parar na cadeia? Isso porque uma das figuras públicas satirizadas no vídeo conseguiu enxergar crimes graves e ataques à democracia onde só existe humor. O ministro decano do STF, Gilmar Mendes, alegou que a publicação de Romeu Zema afronta não apenas a honra e a imagem do STF, como também da sua própria pessoa. Contudo, o vídeo em questão apenas zomba da realidade. Dias Toffoli possuía sim relações comerciais milionárias e ocultas com fundos ligados ao Master, e Gilmar Mendes anulou a quebra de sigilo das empresas de Toffoli usando artifícios processuais atípicos. Então, talvez sejam os fatos que estejam afrontando a honra do STF, uma instituição que, diga-se de passagem, nunca esteve tão mal avaliada pelo povo brasileiro. O mais importante aqui é o que a gente pode fazer num país onde quem está no poder não pode mais ser satirizado ou questionado. Aparentemente, uma coisa que a gente não pode mais fazer é comédia com fantoches. Segundo informações do jornalista César Feitosa, do SBT News, Gilmar Mendes ingressou com uma notícia-crime contra Romeu Zema, peticionando que ele seja incluído no inquérito 4781. Sim, aquele mesmo, o famigerado inquérito das fake news, uma investigação tocada pelo Supremo em que as supostas vítimas são os próprios juízes, num processo que já dura 7 anos, foi considerado inconstitucional por 2 procuradores-gerais da República e cujo encerramento já foi solicitado até pela Ordem dos Advogados do Brasil. De lá para cá, muita coisa mudou, especialmente quando vieram à tona as relações entre os ministros da corte, seus familiares e grandes criminosos do sistema financeiro. Atualmente, os 3 principais jornais do país, o Globo, a Folha e o Estadão, são unânimes em suas críticas ao inquérito das fake news e aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Estadão, o Brasil vive há 7 anos em estado de exceção, e o inquérito se transformou em um instrumento de poder pessoal que expõe a deterioração do STF. Já de acordo com a Folha, vivemos na República do Supremo que pode tudo. A lei só vale para os demais cidadãos, e mesmo assim é a lei tal como interpretada pelos ministros. Por sua vez, o Globo publicou um artigo intitulado Os Supremos, com o seguinte subtítulo: agora já não é mais o governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia. Vocês perceberam que os jornais estão descrevendo o mesmo padrão de comportamento satirizado pelo Romeu Zema e os seus bonequinhos nas redes sociais? Aliás, o ex-governador fez questão de apontar que a carapuça serviu direitinho. Mas hoje, aqueles que se julgam intocáveis não toleram mais qualquer tipo de piada. O nome da série que minha equipe fez chama justamente Os Intocáveis. E com essa tentativa de me perseguir, eles mostram que são exatamente isso. Para enterrar a discussão de uma vez por todas, vamos ao que diz a lei. Além de toda a proteção constitucional à liberdade de expressão, o artigo 359-P do Código Penal é claro: não constitui crime contra o Estado Democrático de Direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Ou seja, não existe agressão à democracia quando se critica o Poder Judiciário, o STF e muito menos a conduta de um juiz, por mais intocável que ele se considere. E também não há que se falar em crime contra a honra, porque Gilmar Mendes não foi injuriado, difamado nem caluniado. Ele foi apenas ridicularizado pelas suas decisões, e isso ainda não é legal. Mas já que tocamos no assunto, para fechar, que tal assistir a um vídeo de 2018 em que o relator do inquérito das fake news defende a importância de conteúdos de humor para a democracia em período pré-eleitoral? É muito didático. A liberdade de expressão permite que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo. Quando a liberdade política termina, o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário, porque pode usar seus poderes para silenciar e punir os seus críticos. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Gente, tá sem ter a mínima ideia
o ministro Moraes estava mandando um recado direto pro Gilmar Mendes, ó, não quer exercer, você não quer ser satirado, né? Se não quer sofrer aí algumas piadinhas, não pode exercer cargo público, não pode ser candidato a nada, não pode ser ministro da Suprema Corte, né? Gente, então, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Agora eu encontrei um comentário aqui, gente, tá? Mas antes, uma notícia urgentíssima e gravíssima, direto de Brasília. Mas antes, deixa eu trazer aqui uma situação bastante interessante. Vejam só como a justiça brasileira ela é vergonhosa. Vergonhosa. Como que funciona a justiça brasileira? Como eu disse para vocês, o Zanin vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contratada. Além do Zanin, eu disse para vocês, está aqui na matéria. Não vou ler tudo não, porque o principal eu vou trazer logo em seguida para vocês. Então, Alexandre Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o Zanin, os 4 votaram para condenar o Eduardo Bolsonaro. O voto já está lá. Mas vejam só que interessante, quanto que a justiça no Brasil ela é peculiar. Ao mesmo tempo que eles estão ferrando e lascando com o Eduardo Bolsonaro, vejam só o que acabou de acontecer com Érica Hilton. Juiz arquiva ação contra Érica Hilton por chamar mulheres de imbecis. Ou seja, a Tabata Amaral entra com uma ação contra o Eduardo Bolsonaro e a justiça está lá, ó, dando ok. Não, vamos ferrar e lascar com o Eduardo Bolsonaro. Mas, peraí, essa aqui é lulista, essa aqui usa vermelho. Assim, gente, é surreal. Surreal. Ou seja, juiz arquiva ação contra a Érica Hilton. Nada vai acontecer com a Érica Hilton. Então, eu não entendo por que a justiça, de um lado, ela é cega, mas para o outro lado ela funciona, mas muito, muito que bem. Não é interessante isso, gente, tá? Na verdade, não é interessante, é aterrorizante. Isso é aterrorizante. Agora eu vi um comentário do professor jurista Walter Mairovitch, que me deixou chocada, que é essa que está aqui agora, ó, na sua tela. Jurista Walter Mairovitch, ele disse o seguinte: o STF está morrendo na UTI por falta de credibilidade. Um dos maiores juristas do Brasil acaba de afirmar que o STF está morrendo na UTI por falta de credibilidade. É ele reafirmando aquilo que eu estou sempre repetindo aqui para vocês. A credibilidade do STF foi jogada na lata do lixo após tantos escândalos sucessivos, um atrás do outro, acontecendo aí, sendo revelados à torta e à direita. O próprio jurista. Vejam só. Muito aqui a sua fala. Vou pegar no trecho que o senhor estava dando bastante ênfase. Supremo Tribunal Federal está morrendo na UTI. Por falta de credibilidade. Então, uma reforma, uma emergência, uma urgência, tem que cuidar, evidentemente, do órgão de cúpula, do causador dos escândalos, do que está gerando a falta de credibilidade. E não dizer que o problema, e a gente sabe que existe também, mas é coisa antiga, mas qual é o foco? O foco é o Supremo Tribunal Federal, a necessidade de se reformular o Supremo Tribunal Federal, não vir com diversionismo, dizendo de problemas do Poder Judiciário como um todo. Não, a questão está focada, o foco, o problema está no Supremo Tribunal Federal. Dizer que, vamos cuidar da morosidade processual, ora, isso é cortina de fumaça. Morosidade processual interessa a muita gente, principalmente aos bancos. Vejo quais são o valor do juro do processo, do juro do judicial e aquilo que o banco cobra, né? Então, quanto mais demora o processo, o banco, que no caso se fosse devedor, já cobriu só com o juro que ele não pagou. Então, o problema de morosidade é enorme, existe há muitos anos. Agora, volto ao ponto.
Ponto principal: o Supremo Tribunal Federal está na UTI. Esses 15 pontos da reforma proposta pelo Dino não resolve o problema que é o problema de urgência. O Supremo, volto, está na UTI e o Flávio Dino quer mostrar fraturas em membros do Poder Judiciário, em órgãos do Judiciário, e o problema do Supremo ele não ataca. Principalmente, atenção Fabiola, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Como na ditadura Vargas, como na ditadura militar de 64, e existe no Supremo Tribunal Federal porões contra o Estado de Direito. Nesse porão habita o inquérito da fake news. Existe um porão como nas ditaduras, onde o Estado de Direito não existe. Gente, o que vocês acabaram de ver foi o jurista, professor Walter Mairovich, esculhambando, detonando e humilhando os ministros do STF, mostrando para o Brasil que o STF está completamente desmoralizado. Uma instituição que um dia foi tão respeitada, tão admirada, hoje passando por essa esculhambação. Eu nunca, gente, imaginei que eu veria, tá? Ou ouviria um jurista no quilate, porque tem gente que ama, tem gente que odeia, mas é um jurista renomadíssimo, muito acompanhado por próprios ministros do STF. Nesse vídeo aqui, dentro do UOL, que é um veículo de imprensa esquerdista, destruindo, esculhambando e detonando, humilhando os ministros do STF, que segundo ele, o STF está morrendo na UTI por falta de credibilidade. De agora nesse boletim, eu já vou começar esse vídeo aqui, dessa vez eu vou começar com o pé direito, trazendo notícia boa. Aqui no início tem notícia boa, porque daqui a pouco tem notícia terrível que foi confirmada que eu vou trazer para vocês. Mas eu faço questão de começar trazendo essa notícia boa. É notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, para o pessoal do 8 de janeiro, para o pessoal que foi preso injustamente pelo golpe que nunca aconteceu, para Felipe Martins, principalmente para Bolsonaro, para os generais que estão presos. É notícia boa, gente, tá? Deputado acaba de afirmar que a dosimetria, gente, tá aqui o veto do Lula no PL da dosimetria vai ser derrubado. E a gente já tem informação de bastidores que o Lula tá desesperado com essa notícia de que sim, gente, tá? O Congresso Nacional vai derrubar o veto do Lula. Assistam, porque aqui, graças a Deus, é notícia boa. Vejam só. Pergunto ao senhor também para complementar essa questão. PL da dosimetria. Os vetos de Lula vão ser analisados na próxima semana, no dia 30 de abril. Qual é a sua expectativa? Em relação aos vetos da dosimetria, nós vamos derrubar. Existe um consenso por boa parte dos deputados e senadores de que essas pessoas foram presas injustamente, de que garantias constitucionais dos presos do dia 8 não foram respeitadas. Existe o consenso de que as penas aplicadas são exageradas. Hoje nem um latrocida pega essas penas que eles pegaram. Então eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos rejeitar integralmente o veto do presidente Lula. Em relação à prisão do Felipe Martins, que é outro preso do dia 8 de janeiro, injusto, eu fui recentemente visitar as instalações da cadeia de custódia de Ponta Grossa, onde ele está preso injustamente. Eu fui acompanhado do Dr. Ricardo, que é um dos advogados do Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a minha conversa pessoal com o Felipe agora para o mês de maio, salvo engano para o dia 17. Eu devo encontrá-lo então no dia 17 lá na cadeia de custódia para conversar pessoalmente com ele. E todos nós estamos trabalhando para que a dosimetria, que não é o cenário ideal, todos nós aqui queríamos a anistia, vocês sabem disso, mas foi o caminho possível neste momento. Então nós estamos trabalhando para derrubar os vetos o quanto antes, já nessa sessão que está agendada para a semana que vem, para que a dosimetria seja válida e as pessoas possam ter a sua remissão da pena, diminuição da pena, e possam voltar com isso a ter, pelo menos parcialmente, a sua vida devolvida. Deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, muito obrigado. Que notícia boa, gente, tá? Então tá aí sendo preparado para a sessão na semana que vem, a derrubada, a tão esperada derrubada do veto da dosimetria do Lula, gente, tá? O Lula derrubou, o Lula vetou o PL da dosimetria e agora o Congresso Nacional, segundo o deputado Felipe Barros, o Congresso Nacional vai derrubar o veto do Lula. E qual que é a notícia boa que vem logo em seguida, gente, tá?
Vai diminuir drasticamente a prisão do Bolsonaro, segundo aí alguns juristas, vai cair para cerca de 2 anos. Lógico que a gente queria anistia, porque ele já sairia da prisão, né, mesmo que seja domiciliar, já ficaria livre imediatamente. Os outros que foram condenados já sairiam da prisão. Pessoal, gente, tá, centenas de pessoas estão presas injustamente por causa do 8 de janeiro. Todos ficariam livres imediatamente. E está previsto para acontecer essa derrubada do veto do Lula já na próxima semana, gente. Se inscrevam no canal, porque assim que for derrubado o veto do Lula, eu faço questão, gente, de vir aqui correndo para trazer essa boa notícia para todos vocês. E agora, se a notícia é boa para o Bolsonaro, para o Felipe Martins, para o pessoal do 8 de janeiro, né? Com a derrubada do veto do Lula, para o povo brasileiro aqui já